Vandil, nos teus negócios, nos ambientes que você frequenta, como é que você vê a resenha? Como é que você resenha a brincadeira e tal? Como é que você introduz isso? Como é que é a tua visão para isso? Cara, quando eu tinha 15 anos de idade, na mesma época que eu comecei a trabalhar na banca de revistas que eu falei, eu tinha um amigo, falo tinha porque ele faleceu, esse amigo, da mesma idade minha, um cara queridão, faleceu num acidente. E esse cara, ele era baixinho como eu. Eu tenho 1,64 m, eu sou baixinho. E aí, a gente um dia sentou ali, eu lembro direitinho, a gente sentado lá em Goiânia, né, na minha cidade, lá em Goiânia, na Vila Redenção, sentado na calçada da nossa casa ali, e ele tava os dois sentados, os dois baixinhos sentados no meio-fio ali, balançando as perninhas no meio-fio, sabe? Sacanagem. E Não, tem que aí, ser. a gente conversando sobre ser baixinho e a gente grilava quando alguém fazia piadinha. Porque Sim. nós éramos baixinhos. A gente grilava de verdade, ficava apelando e tal. A gente evitava algumas pessoas que sabiam que gostavam de zoar com a gente por isso. E aquele dia a gente parou pra pensar, gente, não vai adiantar nada ficar grilado com isso. A gente já tem 15 anos de idade, nós vamos ser baixinho pra vida inteira. Vamos fazer um negócio? Vamos nos divertir com isso. Vamos começar a fazer piada. A hora que alguém faz piada, você faz piada também. E aí, assim, eu passei a agir depois daquele dia. E aí, quando alguém fazia alguma piada de baixinho, eu mesmo já lançava outras piadas e dava corda para as pessoas fazerem piadas de baixinho Entendi. comigo. E nessa história toda, criava-se uma. Eu saquei que foi criando uma conexão maior com todo mundo. Ou seja, por que que foi criando essa conexão maior? Será que as pessoas estavam se aproximando de mim simplesmente por aproximar, para ter assuntos relacionados àquela parte séria, parte técnica, parte de trabalho profissional ali? Ou essas pessoas adoravam esse ambiente descontraído? Tipo, ficar perto do Vandinha é legal, ele é alto astral. As pessoas gostam de coisa alto astral. Ninguém gosta daquele cara que fica só reclamando da vida. Ninguém. Sabe aquele cara que você chega e pergunta, e aí, como é que tá? Ah, tá ruim, cara, tá ruim. Tem um problema. Nossa, lá em casa tá. Cara, foi uma pergunta retórica. Eu só perguntei como é que tá. Você fala, tá tudo bem. Não, só que tem gente que reclama o tempo inteiro, ninguém gosta disso. E a hora que você encontra alguém mais de alto astral, tudo, as pessoas gostam de ficar perto. E aí, a hora que você leva isso, olha só, já vou fazer a transição. Eu saquei isso lá e fui levar isso para aplicabilidade no mercado de trabalho, levar isso para o meu trabalho. Eu começava a tratar os meus clientes com esse ar mais descontraído. E eu comecei a sacar que eles se divertiam com isso. Eu comecei a sacar que eles se divertiam. E aí, eles se divertindo com isso, eles queriam ficar mais perto de mim. Queriam ficar mais perto de mim. Uma coisa interessante, ó. Quando eu estava trabalhando, há 3 anos já que eu estava dando aula em academias, na verdade, no terceiro para o quarto ano, as donas de uma academia que eu trabalhava, elas chegaram em mim e falaram, Vandinho, você pode dar uma palestra para os outros professores? Eu, como assim? Não, a gente vê que outros alunos da academia gostam de vir modificar os treinos com você, fazer revisão de treino com você. Normalmente uma vez por mês isso acontece. E por que que as pessoas querem vir fazer isso com você? Ensina para os outros o que que você faz. Entendi. Aí parei pra pensar, até aquele momento eu ainda não tinha. Isso eu tava com uns 20 anos de idade nessa época. Eu, poxa, mas posso ter alguma coisa realmente diferente, mas o quê? Eu comecei a enxergar melhor. Aí eu comecei a entender que o seguinte, o nosso papel de personal, olha só, pensa nisso aplicado ao seu negócio. Eu tô dando um exemplo do personal, mas pensa isso aplicado a cada negócio. O nosso papel de personal não é simplesmente emagrecer as pessoas ou tornar as pessoas mais fortes ou mais resistentes. O nosso papel é cuidar das pessoas. A hora que eu passei a entender isso, eu estabeleci um objetivo de, cada vez que eu via um cliente na academia, um aluno da academia entrando na academia pela catraca, eu tinha como meta fazer com que ele voltasse para casa dele melhor do que ele chegou. Essa era a meta. Mesmo que eu precisasse usar outros artifícios que não fosse só o treinamento, só a parte técnica. Por exemplo, ouvir, dar atenção, deixa essa pessoa falar. O marido que chega para treinar 7 horas da noite, vou dar um exemplo do marido, mas o mesmo se aplica à mulher que chega para treinar 7 horas da noite. Pode ser um empresário que teve um dia Sim. extremamente tenso no trabalho, cheio de problema, cheio de conta para pagar, cheio de funcionário fazendo tarefas da forma incorreta e gerando retrabalho, que sabe, para quem é empreendedor sabe que gerar retrabalho é complicado. E todas essas coisas acontecendo na cabeça de um diretor, de um chefe, daquele aluno que chega até você. E a hora que ele chega até você, o que você pode fazer? Se você não fiz, se você pensar, no caso do personal, só em aplicar o exercício e pronto, esse mesmo chefe, esse mesmo empresário que chegou na academia, ele vai voltar para casa. E ele vai voltar para casa com todo o estresse, a carga negativa de tudo que aconteceu de ruim no dia, para distribuir isso para a esposa,
para os filhos dele. Vai desestabilizar a família dele. A hora que a gente saca que eu posso fazer algo por isso, eu não vou simplesmente dar um treino para esse cara, mas eu vou fazer algo que vai servir como um filtro para ele sair da academia melhor do que ele chegou e ele chegar em casa mais carinhoso, mais atencioso com os filhos, mais paciente com a esposa e também com os filhos. Eu consigo interferir no ambiente familiar dele. E é isso que a gente tem que pensar em qualquer negócio nosso. Não importa. É a venda de uma caneca, é a venda de um produto físico, a prestação de um serviço, eu vou consertar alguma coisa na casa de alguém. Eu tenho que pensar que eu vou sair dali, eu vou sair de cena daquele momento. Mas quanto melhor eu deixar aquela pessoa para ela conviver com a família dela e com as outras pessoas em volta dela, poxa, ela vai sentir que eu fiz a diferença na vida dela. Eu fiz a diferença no dia dela. Então, toda vez que a gente for vender um produto, for prestar um serviço, pensa nisso. Deixe o seu cliente sentir, perceber claramente que você fez a diferença no dia dele. E aí ele vai contratar você de novo, vai procurar você de novo, vai querer comprar só a sua marca.